Olá, eu sou a professora Rafaela e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa aqui na TV do CAITS. Hoje vamos iniciar uma discussão muito importante que diz respeito a todos nós, o combate ao racismo. No Brasil, o dia 13 de maio é considerado o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, uma data dedicada a conscientizar, denunciar e combater todas as formas de discriminação racial em nossa sociedade. O racismo é um problema que, infelizmente, ainda persiste e é o nosso dever como cidadãos e como estudantes de língua portuguesa nos envolvermos ativamente na luta contra essa forma de preconceito. O Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo nos lembra de que a luta pela igualdade racial é uma responsabilidade de todos nós. Como estudantes de língua portuguesa, temos o poder de utilizar a nossa voz e a nossa escrita para promover mudanças positivas em nossa sociedade. Os objetivos desta aula são reconhecer expressões de cunho racista na linguagem cotidiana, destacando como tais expressões podem ser prejudiciais e perpetuar estereótipos e discriminação. O objetivo desta aula não é apenas discutir teorias ou conceitos abstratos, mas sim refletir sobre como a linguagem pode ser uma ferramenta poderosa no combate ao racismo. Vamos explorar textos, discutir ideias e, acima de tudo, promover uma cultura de respeito, inclusão e igualdade. O período de escravidão no Brasil foi marcado pela exploração e coerção de milhões de africanos trazidos para o país entre os séculos XVI e XIX, para trabalhar principalmente nas plantações de cana-de-açúcar, café e outras atividades. Essa prática desumana persistiu por mais de 300 anos, com os povos escravizados sofrendo abusos físicos, emocionais e privações de liberdade. A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, marcou o fim oficial da escravidão no Brasil. Ela decretava a liberdade de todas as pessoas escravizadas do país e afirmava que todos seriam considerados livres. No entanto, a abolição não foi acompanhada de medidas efetivas para a integração social e econômica dessas pessoas, levando muitos deles a condições de pobreza e marginalização. As consequências da escravidão para os povos negros foram profundas e duradouras, especialmente no que diz respeito ao racismo. A escravidão não apenas segregou e oprimiu os africanos e seus descendentes, mas também estabeleceu um sistema de hierarquia racial que persiste até os dias de hoje. E eu listei aqui algumas dessas consequências. Temos o racismo estrutural. A escravidão estabeleceu uma estrutura de desigualdade racial na sociedade brasileira, onde pessoas negras foram historicamente marginalizadas e privadas de oportunidades socioeconômicas. Essa estrutura é refletida em diferenças de renda, educação, saúde e acesso a recursos entre pessoas brancas e negras. Estigmatização e discriminação. Os estereótipos negativos associados aos povos negros foram perpetuados ao longo dos séculos, alimentando a discriminação racial em várias esferas da vida, incluindo emprego, moradia, saúde e justiça. O preconceito racial continua a ser uma realidade vivida no Brasil. Violência e policiamento discriminatório. A população negra é desproporcionalmente afetada pela violência policial e pelo sistema de justiça criminal. Pessoas negras enfrentam maior probabilidade de serem alvos de abordagens violentas, prisões arbitrárias e tratamento desigual perante a lei. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou, em 2022, 47.508 mortes violentas intencionais. Em relação ao perfil étnico-racial das vítimas, 76,5% dos mortos eram negros. O documento diz que os negros são o principal grupo vitimizado pela violência, independente da ocorrência registrada, e chegam a 83% das vítimas de intervenções policiais. Representatividade e cultura.
A escravidão também teve um impacto na representação e valorização da cultura negra. A contribuição dos povos africanos para a cultura brasileira muitas vezes foi minimizada ou estereotipada, enquanto a cultura branca foi privilegiada e valorizada. Autoimagem e identidade. A escravidão e a discriminação racial, ao longo da história, contribuíram para a internalização de ideias negativas sobre a identidade e a autoimagem dos negros no Brasil. Isso pode afetar tanto a autoestima quanto o senso de pertencimento da comunidade negra. Essas consequências evidenciam como a escravidão deixou um legado profundo de desigualdade e injustiça racial no Brasil, destacando a importância contínua da luta contra o racismo e pela promoção da igualdade racial. O Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo foi estabelecido como uma iniciativa para conscientizar e combater o racismo no Brasil. Sua criação foi motivada pela necessidade de ampliar a conscientização sobre o problema do racismo e incentivar as pessoas a denunciarem casos de discriminação racial. A data, celebrada em 13 de maio, marca a assinatura da Lei Áurea em 1888, que oficialmente aboliu a escravidão no Brasil. No entanto, apesar do fim da escravidão, o racismo persistiu na sociedade brasileira em diversas formas, impactando negativamente a vida de milhões de pessoas negras. O Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo serve como um lembrete da importância de continuar lutando contra o racismo em todas as suas manifestações. Ele também destaca a necessidade de promover a igualdade racial e a justiça social para construir uma sociedade mais inclusiva e justa para todos os brasileiros. O objetivo é criar uma cultura de repúdio ao racismo e estimular ações concretas para combatê-lo em todas as esferas da sociedade brasileira. Como falei no início desta aula, nós, enquanto estudantes de língua portuguesa, temos o poder de utilizar a nossa voz e a nossa escrita para promover mudanças positivas na sociedade. E a linguagem pode ser uma ferramenta poderosa no combate ao racismo. As palavras que usamos refletem profundamente a história e a cultura de uma sociedade. Há algumas expressões que são empregadas sem questionamento e revelam o quanto a opressão e o preconceito estão enraizados na visão de mundo das pessoas. Essas expressões, aparentemente inofensivas, às vezes ditas em tons de brincadeira ou em supostos elogios, na verdade, perpetuam estereótipos e reforçam os padrões discriminatórios. É crucial conhecermos essas palavras e expressões para podermos compreender a carga histórica de discriminação e desigualdade que elas carregam, além do impacto negativo que elas podem causar. Então, vamos conhecê-las. A nossa primeira expressão é "a coisa tá preta". Essa expressão é racista, construída ao longo do tempo e que se enquadra como racismo estrutural, pois é associada negativamente às pessoas negras ao descrever problemas ou situações difíceis. A palavra boçal. Essa palavra é usada para descrever alguém mal educado ou alguém grosseiro. Durante o período da escravidão, esse termo era usado para se referir a pessoas escravizadas que não falavam português. Cabelo ruim. A expressão cabelo ruim é racista, pois menospreza as características dos cabelos das pessoas negras, associando-as a algo negativo. O uso de termos como cabelo duro ou cabelo bombril também é uma forma evidente de racismo e deve ser evitada. Chuta que é macumba. A expressão chuta que é macumba surgiu no século XIX, em meio a perseguições a religiões afro-brasileiras. Ela incitava as pessoas a destruírem elementos associados a essas religiões, como oferendas, rituais nas encruzilhadas. Essa expressão é carregada de preconceito religioso e racial, associando as religiões africanas a algo negativo. Doméstica. Essa palavra designava as escravas que trabalhavam dentro das casas das famílias brancas. Normalmente, elas tinham a pele mais clara e traços semelhantes aos dos europeus, por isso tinham um status superior ao dos escravos da lavoura.
Por receberem uma educação diferenciada e aprenderem algumas lições de bons modos, eram tidas como escravas domesticadas. Cor de pele. A expressão cor de pele costuma se referir a tons de bege, indicando uma preferência por representar a pele branca como padrão. Isso é uma forma de racismo. Na realidade, não existe uma cor única para representar a diversidade da pele humana, que possui uma ampla variedade de tons. É importante chamar os tons de bege pelo nome correto, evitando associações inadequadas à pele das pessoas. Criado mudo. A expressão criado mudo é usada para descrever um tipo de móvel com gavetas, frequentemente colocadas ao lado das camas. Estudos apontam que a expressão pode estar relacionada a pessoas negras escravizadas que desempenhavam funções domésticas. Elas eram encarregadas de segurar objetos para seus proprietários, agindo como um suporte silencioso e discreto, evitando perturbar o ambiente. Nesse contexto, a expressão teria conexão com essas pessoas escravizadas. Crioulo. A palavra crioula ou crioulo eram utilizadas de maneira pejorativa para descrever pessoas negras, especialmente durante o período escravagista. Esses termos eram usados para se referir aos descendentes de pessoas escravizadas. Da cor do pecado. Essa expressão é amplamente utilizada no Brasil e muitas vezes é considerada um elogio à cor da pele. Só que essa expressão associa a cor da pele a algo negativo, já que faz referência ao pecado, que na cultura majoritariamente cristã do Brasil é considerado algo a ser evitado. Além disso, o pecado mencionado especificamente é a luxúria, relacionando as mulheres negras a uma sexualização injusta. A expressão também remonta a um período de abuso sexual por parte de homens brancos em relação a mulheres escravizadas. Denegrir. De origem latina, a palavra denegrir significa enegrecer, mas seu uso atual está associado a manchar ou sujar. Essa expressão cria a ideia de que tornar algo negro é negativo e precisa ser evitado, reforçando o preconceito de ligar pessoas negras a coisas ruins. Além disso, quando é denegrido, a expressão implica que precisa ser limpo ou corrigido, o que perpetua o viés racista. Dia de branco. A expressão dia de branco possui várias hipóteses de origem. A explicação mais provável remete ao período escravocrata. Nesse contexto, pessoas negras e indígenas eram injustamente consideradas preguiçosas. A expressão designava um dia de trabalho árduo, enquanto o dia de negro seria o período de descanso e luxo. Em ambas as interpretações, essa expressão é carregada de preconceitos, associando pessoas negras à preguiça e ao sofrimento. Esclarecer. O termo esclarecer significa tornar algo claro, mas carrega uma conotação racista, sugerindo que a compreensão só ocorre na luz da branquitude. Em vez disso, é apropriado usar palavras como explicar ou elucidar. Ao utilizar essas expressões, perpetuamos e reforçamos estereótipos, contribuindo para a manutenção do preconceito e da discriminação. É fundamental reconhecer o impacto prejudicial das expressões racistas e assumir a responsabilidade de promover um discurso respeitoso, inclusivo e antirracista em todas as esferas da vida. Isso envolve educar-se, estar atento ao poder das palavras e trabalhar ativamente para combater o racismo em todas as suas formas. A leitura é a melhor maneira de se educar sobre qualquer assunto. Sabendo disso, eu trouxe alguns exemplos de textos literários que abordam a temática do racismo. A nossa primeira dica é Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Publicado em 2017, a obra de Lázaro Ramos narra a sua trajetória de vida desde sua infância na cidade de Salvador, passando por sua carreira no teatro, na televisão e no cinema, até suas reflexões sobre o Brasil contemporâneo e suas lutas contra o racismo e a discriminação. Lázaro Ramos aborda suas experiências pessoais e profissionais, suas angústias, suas conquistas e suas reflexões
sobre o que significa ser negro no Brasil. Ele discute questões como a construção da identidade negra, os estereótipos raciais na mídia, a importância da representatividade, a luta por igualdade e justiça social, entre outros temas. Além de sua importância como testemunho pessoal, Na Minha Pele é uma obra que contribui para ampliar o debate sobre o racismo e a diversidade no Brasil, convidando os leitores a refletirem sobre suas próprias experiências e preconceitos e a se engajarem na construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Amoras, de Emicida. Amoras é um livro infantil escrito pelo rapper brasileiro Emicida, lançado em 2019. A história gira em torno de uma menina chamada Rosa, que é confrontada com a pergunta de que por que ela é preta. A partir dessa pergunta, a narrativa explora temas de identidade, autodeclaração, diversidade e orgulho racial. Através da metáfora das amoras, Emicida aborda questões complexas de forma acessível e sensível para o público infantil. Amoras é uma obra que celebra a diversidade e promove a valorização da cultura afro-brasileira, oferecendo uma mensagem inspiradora de empoderamento e autoconfiança para crianças de todas as origens. É uma leitura recomendada não apenas para crianças, mas também para pais, educadores e qualquer pessoa interessada em promover a igualdade e a inclusão. Quando Me Descobri Negra, de Bianca Santana. A obra é uma mistura de memórias pessoais, reflexões sobre identidade racial e análise sobre o racismo estrutural presente na sociedade brasileira. No livro, Bianca Santana compartilha suas experiências pessoais e de descoberta e aceitação de sua identidade negra, desde a infância até a vida adulta. Ela aborda questões como o impacto do racismo na construção da autoimagem e na formação de identidade, assim como as dificuldades e os desafios enfrentados por pessoas negras em um país marcado pelas desigualdades raciais. Estes são apenas alguns exemplos de textos literários que abordam o tema do racismo de diferentes perspectivas e contextos históricos. Cada obra oferece insights valiosos sobre as experiências e desafios enfrentados por indivíduos negros em diferentes partes do mundo, permitindo uma compreensão mais profunda e sensível desse problema que é global. Chegou a hora de você aparecer aqui na TV. Para participar da aula de hoje, você pode pesquisar e compartilhar histórias de sucesso relacionadas à denúncia e combate ao racismo. Pode destacar casos em que denúncias levaram a mudanças positivas, seja através da responsabilização dos denunciados ou da implementação de políticas antirracistas. Envia seu vídeo pra gente, que você pode aparecer aqui na TV nas próximas aulas. Eu aguardo o vídeo de vocês, hein? Esta foi a nossa aula sobre o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Espero que tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima. Até lá!